os essênios. Embora desde muito cedo na vida eu tenha tomado a consciência desse povo, que viveu no antigo Israel, numa época bíblica, pouco se sabe de concreto dos essênios. Essênios, uma visão geral. Os essênios viviam afastados da sociedade formal, não só em distância, mas principalmente pela conduta e também pela forma que levavam sua vida diária. Os essênios, segundo alguns autores fracos, eram caracterizados como sendo uma seita que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos II a.C. e I depois de Cristo. Os essênios viviam por meios próprios, em pleno deserto árido. Eles eram concentrados em estudos e profundas reflexões, e principalmente na Torá, escrituras sagradas, que mais tarde formaram os 5 primeiros livros da Bíblia, como ficou assim conhecido depois do Concílio de Nicéia, no qual os bispos presentes para a aprovação dos livros que a Santa Igreja considerava ser do cânon bíblico. Tudo isso segundo a vontade do imperador romano Constantino. Isso no dia 20/5 de 325, na Bitínia, na região do norte da atual Turquia. Esses 5 primeiros livros, que é a Torá, que literalmente significa lei, instrução e apontamento, podemos ver esses 5 primeiros livros bíblicos, o Pentateuco de Moisés, Moshe, foram escritos também a primeira das 3 divisões do cânon judeu, Hamishá, Hamishei e a própria Torá. Os 5 escritos de Moisés, também podendo referir-se ao corpo inteiro da literatura judaica, leis e ensinos contidos principalmente na Mishnah, do verbo shaná, que significa estudar e revisar, e também do Talmud, que traduzido tem o significado de estudo. E por fim, porém não menos importante, o Alcorão, ou Qur'an, que traduzido do árabe significa a recitação. Sendo esse livro sagrado e tendo mesmo a interpretação de Mohamed, ou seja, Maomé, o profeta do Islã. Agora que achamos que conhecemos alguma coisa sobre a literatura dos essênios, ou as que eles liam de forma regular em seus estudos de fé, passemos a considerar fatos de sua vida cotidiana. Os essênios jejuavam, oravam e faziam rituais de purificação, que em muito se assemelha àqueles praticados na maçonaria. Digo, purificação pelas águas. Tinham em sua conduta central uma mentalidade parecida com os princípios do comunismo primitivo, em essência do tipo, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva. Por favor, meus irmãos, não façam comparativos com partidos políticos ou a atual situação de degradação da política nacional, pois seria desastroso. Os essênios, porém, em suas rodas sociais, sociedade constituída, excluíam as mulheres. Eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma restrita regra de disciplina codificada em manuscritos que regulava todos os detalhes da vida diária de um essênio. O crescimento dos essênios ocorreu em uma época em que a classe alta de Jerusalém, na Palestina e Israel, estava sob forte influência da cultura grega, que se estabelecia em 3 pilares. Ela era estrangeira, racional e pagã. Com isso, uma das consequências imediatas dessa influência era o afastamento gradual, porém constante, entre o governo judeu local e alguns grupos religiosos. Esses pregavam a defesa dos costumes mais tradicionais do povo judeu local, dentro e aos arredores do território de Israel, que não era como é hoje. Era um território muito maior, 10, 20 vezes maior do que o território judaico hoje. Após 142 da Era Comum, cresceu a tendência de separação entre os próprios judeus. Com isso, os essênios então retiraram-se para o deserto, ou áreas onde pudessem observar rigidamente e até de forma inflexível os mandamentos de Moisés,
Isso segundo o teólogo Rafael Rodrigues da Silva, PUC de São Paulo. Vem daí a proximidade e até mesmo semelhanças entre certos rituais dos essênios e os rituais dos primeiros cristãos, tais como o batismo e a comunhão, só para citar alguns, e muitas outras coisas que se perderam depois de muito tempo. Bem sabemos que de todos esses, há muito geram confusão. Então, grandes debates entre historiadores e arqueólogos sábios, aí eu cito a pessoa do Dr. Zahi Hawass, egiptólogo e curador do Museu do Cairo, vários teólogos e outros estudiosos. Ainda uma boa parte desses estudiosos, e isso de um modo mais sintetizado, realmente acreditam que João Batista, que era primo de Jesus, foi sim um essênio. E com eles passou por muitos anos, ou seja, que João Batista teria uma estada com os essênios por muitos anos. Mas tudo isso é uma questão de várias interpretações de fatos registrados acerca desses dois homens. No caso, cito três. Também cito José de Arimateia e Jesus. Como livres e de bons costumes que somos, temos que separar o joio do trigo, ou seja, o real do imaginário. Isso depende do nosso entendimento, ou seja, do entendimento de cada um, do pano de fundo cultural que cada um carrega. Falando sobre a palavra cultura, eu tenho uma frase muito interessante, que eu falo em algumas palestras minhas. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber, ou seja, ao tamanho do seu conhecimento. Frase de Albert Einstein. História, costumes e outras particularidades dos essênios. Os essênios foram uma das principais vertentes religiosas da Palestina no primeiro século. Eram também conhecidos como os nazarenos, e a cidade de Nazaré era um de seus redutos. O termo nazarenos era bem anterior ao nome dado ao lugar. Então, quando se fala de nazarenos, fala sobre o voto nazireu, registrado no livro de Números 6, 3 e 4. Podemos citar dois exemplos de nazireus, Sansão e Samuel. Então vamos falar sobre o voto nazireu. Os nazireus ou nazarenos, eles não comiam a fruta da videira, não bebiam vinho, não comiam passas, não usavam vinagre, não cortavam o cabelo. Eram preceitos dos nazireus. E o que significa essa palavra? Então, o voto nazarita, o voto nazireu, o voto nazireu, o nazirael e nazareno vem do hebreu. É quem se consagrou ao sacerdócio, ou seja, separado, escolhido, coroado, consagrado. Então, isso é o que significa nazir do hebraico. Eram originários do Egito. Aqui é uma afirmação que eu faço, por quê? Por causa da sua ciência, dos seus ofícios, das artes, medicinas e curas, na sua ritualística, no esoterismo e nas similaridades com os costumes e ensinos tanto pitagóricos quanto os de Hermes Trismegisto. Então, por isso que eu digo, eram originários do Egito, mas eram judeus de nascença. E durante a dominação do Império Seleucida, ou seja, o império que veio da hoje Síria, no ano de 170 a.C., formaram um pequeno grupo de judeus que abandonou as cidades e rumou para o deserto, passando a viver às margens do Mar Morto, cujas colônias estendiam-se até o Vale do Nilo. No meio da corrupção que imperava, os essênios conservavam a sua tradição e eram irrepreensíveis, moralidade exemplar, pacíficos e de boa fé. Esses dedicavam-se ao estudo espiritualista, à contemplação e à caridade. Percebemos aí alguma similaridade. Longe do materialismo avassalador e, na maioria dos casos, desumano dos grandes centros. Voltemos à controvérsia. Segundo alguns estudiosos, foi nesse meio aonde Jesus, o Cristo, no período correspondente dos seus 13 aos 29 anos, está aí a polêmica novamente, né, conviveu. Os essênios, sim, suportavam com admirável estoicismo, ou seja, com aquela paciência elevada, né, os maiores sacrifícios para não violar
o menor preceito religioso. Eles procuravam servir a Javé, no caso Jeová, em sua crença monoteísta, com isso auxiliando o próximo, sem imolações no altar de sacrifício e sem cultuar imagens. Eram livres, trabalhavam em comunidade, vivendo do que produziam. Em seu meio não havia escravos, daí outra polêmica. Só e tão somente homens livres eram uma verdadeira irmandade. Quando eu pesquisei a palavra escravos, na sua essência, eu fui nos idiomas bíblicos, tanto no hebraico como no aramaico, mas foi no grego que eu achei algo interessante. Né? Se fala de escravos doulos, mas a palavra que é aplicada para escravos em grego é esclavoitou, que significa escravo não de grilhões, e sim de mente. Né? Escravo de pensamento, escravo mental. Ou seja, aquele que não é conduzido pela opinião dos outros, ou hoje em dia, aquele que não é conduzido pela mídia. É essa escravidão que trata o texto. Tornaram-se também famosos pelo seu conhecimento e o uso das ervas, entregando-se, sim, abertamente ao exercício da medicina ocultista. Em seus ensinos, seguindo o método das escolas iniciáticas, e assim o fazendo, submeteriam os seus discípulos a rituais de iniciação, isso conforme iam em doses homeopáticas, adquirindo conhecimento. Por isso passavam a graus mais elevados e avançados na hierarquia dos essênios. Mostravam, então, tanto na teoria quanto na sua prática, as leis superiores do universo e da vida. E tudo isso tristemente foi esquecido naquela ocasião. Alguns teólogos dizem que eles pregavam, sim, a vinda do predito Messias. Então eu fui pesquisar a etimologia da palavra Messias nos idiomas bíblicos para ter uma maior compreensão do que seria. No aramaico, Mexia. No hebraico, Machia. No grego, Messala. No latim, Messiã. E basicamente todas iguais. Salvador ungido de Deus. Eram um grupo aberto aos necessitados e desamparados, mantendo inúmeras atividades onde a acolhida e o tratamento dos doentes, aí uma similaridade com a nossa hospitalaria hoje, e a instrução dos jovens, aí uma outra similaridade com entidades paramaçônicas, era uma face externa dos seus objetivos. Ainda no tocante à sua conduta, muitos estudiosos acreditam que a Igreja Católica procura manter-se em silêncio acerca dos essênios, assim tentando ocultar que receberam dessa dita seita muitas influências, porém não há nenhum documento que comprove a estada essênia de Jesus. No entanto, seus atos são típicos de quem foi iniciado pelos essênios. A missão dos seguidores do Mestre Verdadeiro foi a de difundir a vinda do Messias, e nisso contribuíram para a chegada de Jesus. Na verdade, os essênios não aguardavam um só Messias, e sim dois. Um seria originário da casa de Davi, que viria para legislar e assim devolver aos judeus a pátria e estabelecer a justiça. Esse era o Messias Rei, que restituiria ao povo de Israel a dignidade e a sabedoria, instaurando um novo período de paz social e prosperidade. Jesus foi recebido por muitos como a encarnação desse Messias de sangue real. Isso conforme alinhado com os textos de Isaías 9:7, Isaías 16:5, Salmos 132:11 e Mateus 1. No alto da cruz, outra polêmica que a gente vai deixar para uma outra palestra, aonde padeceu, lia-se a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Uma chacota feita com o mestre Jesus, tanto na parte dos romanos como dos judeus que não acreditavam na divindade do Cristo. O outro Messias esperado nasceria da casa de Levi. Este Salvador seguiria a tradição da linhagem sacerdotal dos grandes mártires. Sua morte iria representar a redenção do povo e de toda humilhação, porque teria de passar em vida. Seria algo previamente traçado por Deus. O Messias sacerdote se mostraria um homem resignado e determinado com o seu destino, dando a sua própria vida em sacrifício pela causa. Faria pugnar os pecados de todos e a conduta dos seus atos seria o exemplo de fé
que levaria os homens a Deus. Para muitos, a figura do pregador, e nisso, João Batista se encaixa muito bem no perfil do segundo Messias. Até hoje, ou seja, até os nossos dias, uma seita no sul do Irã, chamado os Mandeanos, sustentam que João Batista é o Messias verdadeiro e não há outro. Então a palavra até Mandeanos ou Mandeu, né, ela traduzida literalmente é aquele que manda, ou conhecimento, discernimento. Então o mandeano, hoje em dia, ele nasce mandeano, não se torna mandeano. E segue as tradições e acredita que o próprio João Batista seria o verdadeiro Messias. Vivendo em comunidades distintas, os essênios sempre procuravam encontrar na solidão do deserto o lugar ideal para poder desenvolver a sua alta espiritualidade e estabelecer a vida comunitária, onde a partilha de bens era uma regra comum a todos, rompendo assim com o conceito da propriedade do indivíduo, privada, particular. Eles acreditavam ser, sim, possível implantar o reino terreno de Deus aqui na Terra, ou seja, a verdadeira igualdade, liberdade e fraternidade entre os homens. Conceitos muito bem conhecidos no nosso meio. Os essênios consideravam a escravidão ultraje, a missão do homem dada pelo próprio Deus. Todos os membros do grupo trabalhavam para si e nas tarefas em comum, sempre desempenhando atividades profissionais que não envolvessem práticas de destruição ou violência. Não era possível encontrar entre eles açougueiros ou fabricantes de armas, mas sim, entre eles havia uma grande quantidade de mestres, escribas e instrutores diversos. Eles, através do ensino e do exemplo, passavam de forma sutil os pensamentos do grupo aos neófitos, aos leigos. Então eles iam em doses homeopáticas, passando os conhecimentos dos essênios para os novos no grupo. O silêncio era prezado por eles e sabiam guardá-lo, evitando assim discussões em público e assuntos sobre crenças e religião. A voz para um essênio possuía um grande poder e não devia ser desperdiçada. Através dela e com diferentes entonações, eram capazes até de curar um doente. Cultivavam hábitos saudáveis, zelando pela sua alimentação, físico e higiene mental. Outra característica desse grupo seria a capacidade de predizer o futuro e a leitura do destino através da linguagem dos astros. Tornaram os essênios como se fossem figuras magnéticas. Todos em sua volta ficavam curiosos com os seus ditos poderes, também conhecidos por suas vestes brancas. Estes homens eram excelentes médicos também. Nos escritos dos Rosa Cruzes, são assim considerados como sendo, sim, uma ramificação da grande fraternidade branca que foi fundada no Antigo Egito, no tempo do faraó Akhenaton. Em cada parte do mundo aonde se estabeleceram, eles receberam nomes diferentes, às vezes por necessidades de se proteger contra perseguições ou para manter-se afastados, os difamadores. Mestres na arte de saber adaptar-se, até mesmo em seus pensamentos, a respeito de religiões dos países por onde se estabeleceram. Agiam ministrando muitos aspectos de sua doutrina e amalgamando essas a crenças locais. Assim, os essênios ficavam camuflados, ou seja, eles passavam desapercebidos. O saber mais aprofundado dos essênios era velado à maioria das pessoas. É sabido também que liam textos sagrados. Sim, estudavam outras doutrinas. Para ser um essênio, o pretendente era preparado desde a infância na vida comunitária de suas aldeias isoladas de origem. Já na vida adulta, o adepto, após cumprir várias etapas do seu aprendizado iniciático, teria uma função definida, recebia uma missão definida, um ofício que deveria cumprir até o fim da vida. Ou seja, todo essênio era muito bom naquilo que fazia, porque fazia por 10, 20, 30 ou mais anos a mesma função, sendo ele um carpinteiro, sendo ele alguém que faria chinelos, artesanato, faria roupas, ou seja, um agricultor. Todo essênio desempenhava bem a sua função. Vestido com suas vestes brancas, ficaram conhecidos em sua época como aqueles que são do caminho,
Eles foram fundadores dos abrigos denominados Betsaida ou Betsaída. Aí temos variações do grego e do hebraico e também do aramaico, da mesma palavra, que de forma literal traduzida nos 3 idiomas significa casa de caça ou casa de pesca, da raiz do ivrite, ou seja, o hebraico é um idioma triconsonantal e a raiz dessas palavras é a mesma. Esses abrigos não tinham só a conotação alistada na etimologia da palavra em si. Não mesmo. Esses lugares tinham como tarefa central de cuidar dos doentes desabrigados, e isso também em épocas de epidemias, peste, escassez de víveres, fome ou ainda calamidades naturais, tais como terremotos, erupções, vendavais, tsunamis e inundações. Os Betsaida ou Betsaída antecipavam em muitos séculos os atuais hospitais e a própria assistência social. Essa instituição tem o seu nome derivado dos hospitaleiros. Essa era uma parte, sim, uma denominação, um ramo, um braço dos essênios, voltado exclusivamente para o pronto atendimento ou, quiçás, para o pronto-socorro imediato e sim direcionado a todas as pessoas. Sim, sem distinções de cor, etnia, credo, nacionalidade e etc. Bom, isso parece até uma das frases do nosso irmão chanceler. Não sabemos da existência de essênios nos nossos dias atuais. Não que isso seja impossível, e é no mínimo um lamento de nossa parte, por termos sido deixados à margem disso tudo. Vejamos pela sua ética e moral, pelos seus preceitos e conhecimentos mais aprofundados e filosóficos do universo, toda a sua cultura de contemplação da natureza e dos astros e forças superiores, sua medicina avançada e de seus ritos iniciáticos de passagem e de graduação, seu modo de vida harmonioso e pacífico, sempre concentrados em profundas reflexões e introspecções. Se o pouco que sabemos dos essênios já significa tanto para nós, desse modo de vida, imagine se tivéssemos um contato mais formal com esse povo. Quanto mais poderíamos ter aprendido com eles, se hoje em dia há bem pouca informação sobre os essênios, o que ainda resta são as ruínas, ou seja, a ruína da Mancha Cinzenta, chamada de Kibet Koham, ou que fica no meio do deserto da Cisjordânia, a 1,6 quilômetros da margem noroeste do Mar Morto, e alguns poucos manuscritos. O que podemos fazer é esperar que novas escavações na região tragam à tona mais compreensão sobre a cultura e sim, como são chamados no local, lançando luz sobre esse povo. Bom, professor Marcelo Carneiro, Bibliografia, a Bíblia Sagrada, várias edições, ou Alcorão, tradução de Mansur Charita, Os Essênios da Seita Judaica que Jesus estudou, de Fernando Moretti, Os Essênios dos Manuscritos do Mar Morto, de Qualrum, de Jonas Machado e Pedro Paulo Funari, Os Manuscritos de Mar Morto, de Adam Blake, O Evangelho Essênico da Paz, de Edmond Bordeaux, Os Essênios, Sua História e Doutrinas, de Christian Guizan, O Caminho dos Essênios, números 1 e 2, Dicionário Hebraico e Aramaico, da editora Vozes, Dicionário Grego em PDF, Dicionário em Português Hebraico, Hebraico-Português, Prologue, Bíblia Hebraica Septuagintícia, Dicionário Árabe Online, Babilon, e a 15ª é A Iniciação de Jesus, Dr. R. Swinburne Kleiner, editora O Pensamento, São Paulo, de 1944, ou seja, um livro lançado anterior aos achados, lá no Mar Morto, desses pergaminhos.